Vamos ver agora um exemplo mais complicado, em que nem a aceleração é constante, nem a velocidade é constante. Considere, por exemplo, x de t igual a 1/3 menos t ao quadrado mais 1/2 de t à quarta, e y de t menos 1 menos t menos 4/3 de t ao cubo, novamente x e y em metros e t medido em segundos. Comecemos por entender essa função x de t aqui. Se fizermos o gráfico, novamente estou usando o programa Gnowplot para fazer esse gráfico aqui. X de t 1/3 menos t ao quadrado mais 1/2 de t à quarta, dá essa função que nós vemos aqui. Nas proximidades de t igual a zero, dominada primeiro por 1/3, depois conforme o t vai crescendo, menos t ao quadrado, e quando o t fica maior, o t à quarta domina e ele cresce. Então, vamos calcular primeiro o Vx, dx dt, a derivada dessa função aqui é menos 2t mais 2t ao cubo. Se a gente for tentar entender quem são esses pontos aqui, ó, o menos 1, o 1 e o 0, são pontos em que a velocidade é igual a zero, ou seja, são os pontos de mínimo e máximo, né? X máximo e x mínimo, e são pontos em que a velocidade é igual a zero. Se você impuser Vx igual a zero aqui, colocando já em evidência o 2t, você vai concluir que isso tem como solução t igual a zero ou t igual a mais ou menos 1 segundo, que são os pontos de máximo e mínimo locais aqui desse gráfico. Para calcular quanto vale o x máximo, você calcula o x no instante t igual a zero, que vai dar 1/3 de metro, substituindo t igual a zero nessa expressão. Se você quiser calcular os pontos de mínimo, basta você calcular x em mais ou menos 1 segundo, que são os valores de tempo que nós calculamos aqui. Substituindo nessa expressão, você vai obter menos 1/6 de metro. Já a aceleração, derivada da velocidade em relação ao tempo, aceleração x, né, dvx dt, derivando essa expressão aqui em relação ao tempo, vai dar menos 2 mais 6t ao quadrado. E agora a gente passa para entender a função y de t. Essa função aqui, então, tem essa cara, novamente usando o programa Gnowplot. Para calcular a velocidade vy, a gente deriva y em relação ao tempo, para obter menos 1 mais 4t ao quadrado. Então, o valor y máximo, que é esse aqui, e o valor y mínimo é esse aqui. Em ambos os casos, a velocidade é nula, tanto em y máximo como em y mínimo. Então, a gente impõe que a velocidade vy seja igual a zero, para obter t mais ou menos 1/2 de segundo. Então, o menos meio está aqui, o mais meio segundo está aqui. O valor de y máximo, então, por inspeção no gráfico, a gente vê que é o y calculado em t igual a menos meio segundo. Então, substituindo menos meio segundo nessa expressão para y aqui de cima, a gente obtém. Estou substituindo, então, você faz essa continha, vai dar menos 2/3 de metro, se não estiver errado na conta. E o valor de y mínimo, se você obtém substituindo t igual a meio segundo. Então, substituindo novamente, colocando aí a expressão, se eu não estiver errado nessa conta, deve dar menos 4/3 de metro. De fato, a gente substitui aqui, menos 4/3 de metro. Bem, então a gente tem o gráfico x de t e o gráfico y de t. A gente passa para o próximo passo, que é juntar os dois para fazer o gráfico da trajetória. Perdão, antes disso temos que calcular a aceleração a y, derivada de vy em relação ao tempo. Basta tomar a derivada aqui e vai dar 8t. Agora sim, a gente copia os resultados anteriores, estão aqui copiados, os gráficos de x, t e y, e a gente tenta juntar os dois gráficos fazendo o desenho da trajetória. A trajetória no plano x e y, ela é difícil de imaginar só olhando para esses dois gráficos, mas é possível você fazer no computador. Se eu tenho x de t, eu tenho y de t, conforme o t vai passando, o x vai mudando e o y vai mudando. Nós temos uma função paramétrica aqui, na verdade. E se você fizer o gráfico, novamente usando o programa Gnowplot, você obtém aqui no plano x e y essa trajetória aqui, que não dá para saber olhando assim de cara se é daqui para cá ou de lá para cá. Repara que novamente, claramente não é possível você escrever y como função de x, porque para o mesmo valor de x, por exemplo, x igual a zero, você tem vários valores de y aqui, né? Então vamos pegar alguns pontos significativos. Considere, por exemplo, t igual a menos 1 segundo. T igual a menos 1 segundo era
esse ponto de mínimo local aqui de x. Ou seja, é o ponto onde x tem um valor mínimo. Ora, nesse gráfico aqui, x é esse eixo. Portanto, o lugar onde x é mínimo é aqui, por exemplo, e aqui também, mais ou menos por aqui, né? X é mínimo. Então, t igual a menos 1 segundo corresponde a qual ponto? Menos 1 segundo, aqui corresponde a um valor de y negativo, né? Também. Que corresponde a esse ponto aqui, portanto. Então, Vx igual a zero em menos 1 segundo, mas Vy tem é um número positivo aqui, né? Você pode calcular, nesse caso, quanto equivale, substituindo menos 1 segundo na expressão para Vy que está aqui em cima, vai obter 3 metros por segundo. Portanto, nesse ponto, em t igual a menos 1 segundo, a posição é essa e a velocidade é 0 na direção x e 3 na direção y. Então, escrevendo explicitamente, é 3j metros por segundo, portanto, na direção vertical j, né? A aceleração em menos 1 segundo, o vetor aceleração, ele tem componente ax que é dada por isso e a y que é dada por isso num instante t qualquer. Substituindo t igual a menos 1 segundo nessas duas expressões, você obtém 4i menos 8j metros por segundo ao quadrado. Então, desenhando esse vetor 4i, então, componente para a direita, né? E menos 8j, componente para baixo, nesse ponto, vai dar uma coisa mais ou menos assim. Esse é o vetor aceleração nesse ponto. Em t igual a menos meio segundo, era outro instante importante, porque corresponde ao ponto em que Vy igual a zero, né? Vx em menos meio segundo está mais ou menos por aqui, assim. Você pode calcular, substituindo nessa expressão para Vx que está aqui em cima, para obter 3/4 de metros por segundo. Portanto, o vetor velocidade é 3/4 de metro i. Em t igual a menos meio segundo, lembra que isso corresponde a um máximo local de y, né? Onde o y é um máximo local, que vai corresponder então a esse ponto aqui, onde o y, repara, é um máximo local. Então, esse vetor velocidade, repara que tanto aqui no caso anterior como nesse, como em caso qualquer, o v é tangente à trajetória. A aceleração, então, em menos meio segundo, você substitui o valor de menos meio, tanto em ax como em ay, para obter menos meio de i, mais 4j metros por segundo ao quadrado. Então, esse vetor tem menos meio i para a esquerda e menos 4i para baixo, então dá um vetor mais ou menos assim. Em t igual a zero, que corresponde a um máximo local aqui de x, Vx igual a zero, portanto, para calcular o vetor velocidade, você tem que calcular t igual a zero na componente y, que é essa aqui, para obter menos 1j metros por segundo, e vai dar um cara para baixo. T igual a zero, portanto, corresponde a esse ponto aqui, em que x é um máximo local. Repare que o x diminui aqui, ele aumenta e tem um mínimo de novo. Então aqui é o máximo local de x, está aqui. Perdão, a trajetória nesse sentido assim, né? E v tangente à trajetória. A aceleração nesse instante, substituo t igual a zero aqui e aqui, para obter as duas componentes da aceleração, é menos 2i metros por segundo ao quadrado, e portanto nesse caso a aceleração é perpendicular a v, parecendo aqui o movimento circular uniforme, né? Que não é circular uniforme porque aqui o A não é centrípeto, né? Nem aqui, mas aqui nesse caso coincidiu de ser, apontando para dentro, né? T igual a meio segundo corresponde a esse ponto aqui, onde Vy é igual a zero de novo, ou seja, y é um mínimo local e vai corresponder a esse ponto, portanto, aqui. O Vy é zero e o Vx você pode calcular substituindo t igual a meio segundo nessa expressão aqui. Você vai obter menos 3/4 i metros por segundo. Então, portanto, para a esquerda, tangente à trajetória. A aceleração em meio segundo substitui meio segundo nessas duas expressões para obter as componentes i e j. Então, menos meio i para a esquerda, mais 4j para cima. Dá uma coisa assim, essa aceleração. Repare que ela parece um pouco com essa aceleração aqui em menos meio segundo, porque a dependência em t da aceleração é par nesse caso de ax e é ímpar no caso de ay. E você pode finalmente chegar em t igual a 1 segundo, que corresponde a esse mínimo local de x de novo, Vx igual a zero, Vy é um número positivo, né? Dá para ver aqui. Você pode calcular
substituindo 1 segundo nessa expressão aqui de y, para obter 3j metros por segundo, v tangente à trajetória, como sempre. A aceleração em 1 segundo se substitui 1 nessa expressão para obter 4i mais 8j, portanto, o componente para a direita e para cima da aceleração, o vetor mais ou menos assim. E está resolvido. E aqui você tem uma cara do que está acontecendo, né, do problema. Então ele está vindo com velocidade para cá, mas está freando porque a aceleração está para trás. Aqui ele está com velocidade para cá, mas freando também porque a aceleração está para cá. Aqui ele está fazendo a curva apenas, e aqui ele está acelerando para frente porque a aceleração tem uma componente na mesma direção de v. E aqui ele está acelerando de novo para cá. Você pode tentar depois fazer o filminho da trajetória aqui, xy, conforme o tempo varia.